Sejam bem-vindos novamente. Essa aula será sobre leis de Ohm, que corresponde à aula 7 do material de vocês. E são basicamente duas leis, tá? Eu já coloquei as duas aqui, tudo bem? E agora vou conceituar elas. A primeira lei, como foi que ela surgiu? Primeiro, foi percebido que existia uma relação entre a DDP e a corrente que percorria um dado resistor. Essa razão, U sobre I, ou seja, DDP sobre a corrente, ela era sempre um valor constante. E essa constante foi chamada de R ou resistência, tudo bem? Passando o I multiplicando para o outro lado, a gente tem U igual a RI, que é a fórmula da primeira lei de Ohm. Esse R é a resistência, é dada em ohms. Se vocês observarem aqui, tá? O R ele é U sobre I. O U é dado em volt, o I é ampere, então Ohm equivale a volt por ampere, tudo bem? A segunda lei de Ohm, ela serve justamente para a gente encontrar o valor dessa resistência. E ela é dada dessa forma. Rho, que é uma letra grega, tá? Vezes o comprimento dividido pela área. Essa letra grega, esse Rho, ele representa a resistividade, que é própria, uma característica própria de cada material, tudo bem? A unidade, se vocês observarem, vai corresponder a Ohm por metro. Vocês podem perceber da seguinte forma: o comprimento ele é dado em metro, certo? Se o Rho é dado 1 metro, o numerador vai ficar 1 metro quadrado. Como a área embaixo é dada em metro quadrado, vai cancelar metro quadrado por metro quadrado, sobra só 1. Como do outro lado a resistência é dada em ohm também, as unidades são iguais. E não sei se vocês se recordam, mas na aula de análise dimensional, eu falei que para uma equação estar dimensionalmente correta, as unidades dos dois membros da equação devem ser iguais. Tudo bem? E só para vocês terem uma visão melhor de como funciona esse comprimento, essa área, eu representando um fio dessa forma. Tudo bem? Esse fio ele tem um dado comprimento, L, e aqui existe uma certa área desse fio. E dependendo do material que ele é feito, ele vai ter a sua resistividade. Juntando esses três fatores, você encontra a resistência e você pode aplicar na primeira fórmula, tudo bem? É importante comentar que você aplica essa lei em resistores ômicos. E agora eu vou conceituar para vocês o que são justamente isso, resistores ômicos e resistores não ômicos, tudo bem? Vou traçar aqui um gráfico com a DDP e a corrente, tudo bem? E nesse gráfico eu vou analisar o comportamento da resistência. Bem, o resistor ômico, o comportamento
comportamento desse gráfico ele vai ser reto. A gente vai ter uma reta, a gente vai ter uma função do primeiro grau. Tudo bem? E se vocês recordarem do que eu falei sobre essa questão de inclinação, de área, na aula passada, basta vocês perceberem o que a inclinação desse gráfico vai fornecer para a gente, U sobre I, que é justamente o valor da resistência. Então, sendo esse ângulo θ, tudo bem? A tangente de θ vai ser numericamente igual à resistência, tá? Esse símbolo, um igual com N em cima, quer dizer que é numericamente igual, porque a gente está analisando o valor absoluto. Esse é o padrão do resistor ômico, tá? Uma reta, se vocês observarem a inclinação, independente do ponto, a inclinação da reta é a mesma, então a resistência não muda. Um resistor não ômico, ele não obedece esse formato. A gente pode ter, por exemplo, esse formato aqui, tá? Se vocês observarem, não é uma reta, a inclinação varia, ou seja, a resistência varia, então é um resistor do tipo não ômico, tudo bem? Duas coisas que é importante comentar aqui. Nessa parte de resistor ômico, a gente pode ter um resistor que ele é ômico para um determinado trecho da corrente. Por exemplo, se por acaso depois daqui a gente tivesse uma curva assim, nesse trecho, esse resistor não seria ômico, mas daqui para trás ele teria o comportamento de um resistor ômico. Então a gente tem situações vestibulares que em dados trechos o resistor não é ômico, mas em um trecho específico ele é ômico. E geralmente o que a questão pede é com relação ao trecho em que ele é ômico, que a gente pode aplicar as fórmulas que a gente viu anteriormente, tudo bem? Outra coisa que é importante comentar aqui, tá? É que se vocês observarem, para esse formato específico, a inclinação do gráfico, se você pegar aqui uma reta aqui, tangente. Se você pegar outra aqui, tangente, tudo bem? Você observa que a inclinação ela aumenta. Ou seja, se a inclinação nos fornece a resistência, significa que para esse tipo de resistor, conforme você aumenta o valor da corrente, a resistência aumenta. Por quê? Porque a inclinação aumenta e a resistência aumenta. Em contrapartida, se o formato do gráfico fosse esse formato, tudo bem? Seria ao contrário. Por quê? Porque a inclinação, conforme você aumenta o valor da corrente, a inclinação diminui. Se a inclinação diminui, o valor da resistência também está diminuindo, tá? Isso seria uma espécie de comportamento instantâneo. Se você analisar nesse ponto, a resistência aqui, a inclinação aqui é menor do que esse, ou seja, a resistência aqui também é menor que esse, tá? É importante saber disso também. Agora, eu vou falar um pouco sobre potência, tudo bem? E vou inserir o conceito de potência dentro da eletrodinâmica. Pois bem, na eletrostática foi apresentado para vocês uma fórmula que dá para calcular o trabalho. E o trabalho ele é equivalente ao valor da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos que a carga percorre, tudo bem? Esse é o valor do trabalho da força elétrica. Se vocês recordarem um pouco da mecânica, a potência ela é dada como a variação da energia num dado intervalo de tempo. Ou seja, a potência é a energia sobre tempo. E, se vocês lembrarem de uma aula anterior, o trabalho ele é energia, porque ele é conversão de energia, então a unidade dele é energia. Então a gente fica com duas fórmulas. Trabalho igual a carga vezes a DDP e potência igual a trabalho sobre o tempo. Tudo bem? Vou anotar essas duas fórmulas e a partir delas eu vou obter outra fórmula.
um sistema de equações com essas duas. E agora eu vou pegar o valor do trabalho e substituir nessa segunda equação. O trabalho é carga vezes ADP, dividido pelo tempo. E na aula que eu falei sobre corrente, eu falei que a corrente é justamente a variação de carga no intervalo de tempo. Então isso aqui, ó, fornece para a gente justamente o valor da corrente. Ou seja, a potência é igual a corrente vezes a DDP. Tudo bem? Essa é a fórmula da potência dissipada pelo resistor. A partir dessa fórmula, a gente pode obter duas novas, que não há necessidade de memorizar, mas é importante saber pelo menos como se chega até elas, tudo bem? Relacionando essa fórmula com a fórmula U igual a R vezes I. Em que sentido? Deixa eu anotar aqui, a potência é igual a I vezes U, tudo bem? Bem, como U é igual a R vezes I, se eu substituir esse U por R vezes I, eu vou ter que potência é igual a RI ao quadrado. Basta fazer uma simples substituição, tá? Troquem esse U por RI. Já se eu substituir esse I por U sobre R, tudo bem? Eu vou obter outra fórmula, que é P igual a U ao quadrado sobre R. Tudo bem? Essas três fórmulas elas se equivalem, tá? Mas você pode utilizar essas duas para ganhar tempo em situações específicas. Por exemplo, essa daqui é ideal para situações em que a corrente não varia. Por quê? Porque se a corrente não varia, você vai estar relacionando potência e resistência, ou seja, fica muito mais fácil de encontrar o valor procurado. Já essa segunda fórmula, ela é muito interessante para situações em que a DDP não varia. Porque se a DDP não vai variar, novamente você está relacionando potência e resistência. Tudo bem? Então, a principal é essa. E essas duas elas surgem quando você faz uma relação entre a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, com essa fórmula. Tudo bem? Outra questão que é importante falar são dois tópicos básicos que foram ditos em aulas passadas no conteúdo de resistor, tudo bem? Quando eu comentei brevemente sobre resistor, eu vou colocar aqui como uma observação importante. Pronto, duas observações. A primeira é com relação à queda de tensão. E a segunda é com relação ao efeito Joule. Bem, eu havia dito que o resistor ele promove uma queda de potencial ou queda de tensão. Tudo bem? Por que isso ocorre?
O resistor, como eu havia dito em aulas passadas, ele é um obstáculo à passagem de corrente, ou seja, ele dificulta a passagem dos elétrons. Se ele dificulta, há uma tendência do movimento dos elétrons ser reduzido quando ele passa pelo resistor. É uma analogia simples, mas até interessante de fazer, comparando com uma sala e o resistor seria uma passagem mais estreita, por exemplo, uma porta. Nesse caso, quando as pessoas saíssem da sala pela porta, a tendência é sair com um fluxo menor do outro lado, porque a passagem é estreita, não dá para passar muitos ao mesmo tempo, tudo bem? É uma analogia interessante, mas dá para ajudar a compreender justamente essa questão da redução do fluxo de elétrons, tudo bem? Se vocês recordarem também de aulas anteriores, o que promove a movimentação dos elétrons é justamente a tensão. Então, se os elétrons estão se movimentando de forma mais retardada, isso significa que a tensão caiu. Então, toda vez que vocês analisarem um circuito, o potencial de um lado do resistor vai ser maior do que o potencial do outro lado do resistor, porque quando passar pelo resistor, quando sua análise passar pelo resistor, do outro lado vai ter uma queda de tensão, tudo bem? E já com relação ao efeito Joule, a ideia básica de um resistor é dissipar parte da energia elétrica na forma de energia térmica, na forma de calor. Como eu dei o exemplo da linha dos filamentos das lâmpadas de tungstênio, aquelas lâmpadas amarelas, tudo bem, que é um filamento que ele promove uma grande resistência à passagem de elétrons, e quando os elétrons passam pelo filamento, há um grande choque entre eles, tudo bem, entre o material mesmo, e tudo isso, esse atrito que acontece lá dentro do fio, que promove a dissipação de energia na forma de calor, tudo bem? Na forma de energia térmica. E é o que vai proporcionar o chamado efeito Joule. Então, o efeito Joule ele diz respeito justamente a isso. Quando os elétrons passam por aquele filamento, eles vão ter um obstáculo maior, eles vão se agitar mais ali dentro, porque vai ter menos espaço, vamos dizer assim, para passar. E vão dissipar grande parte de energia na forma de energia térmica, na forma de calor, e isso é o efeito Joule. E é baseado nisso o funcionamento básico dos resistores, tudo bem? Lembrando a vocês que resistores, churrasqueira elétrica, aquelas lâmpadas de tungstênio, aquelas lâmpadas amarelas, equipamentos que funcionam à base de calor, por exemplo, pranchas de cabelo, todos eles funcionam à base de resistores. Então, basicamente é isso. Vocês devem lembrar a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira, U igual a R vezes I. A segunda, resistência é igual a ρ vezes o comprimento sobre a área. Tudo bem, as duas leis de Ohm. Os gráficos, para ser um formato ôhmico de um resistor ôhmico, ele tem que ser uma reta. E é só nesse caso que a gente pode aplicar a lei de Ohm, as leis de Ohm, tudo bem? A questão da potência, P igual a I vezes U, que a partir dela a gente pode obter duas novas fórmulas, P igual a RI ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R, tudo bem? E essas duas observações, queda de tensão e efeito Joule. É basicamente o que vocês precisam saber para o conteúdo de resistor, tá? E futuramente, quando tiver havendo associação de resistores, associando resistor com capacitor, colocando vários geradores, essas noções que foram apresentadas na aula de hoje ainda vão ser utilizadas. Então é muito importante, principalmente as duas leis, mas o conteúdo em geral, muito importante. Então esse foi o conteúdo da aula, galera. Espero que vocês tenham gostado.